estudar razão e proporção. Separei 5 questõezinhas para a gente fazer e discutir um pouquinho o conteúdo, certo? Bora para a primeira questão. Vou ler a questão, depois a gente retoma e vai pegar as informações interessantes para a gente. Então vamos lá. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o consumo diário de açúcar, sem incluir o açúcar presente nas frutas, legumes e no leite, não deve ultrapassar 50 gramas, sob o risco de criar sérios problemas para a saúde. Se uma colher de açúcar pesa 4 gramas e uma pessoa adoça um cafezinho usando 1,5 colher de açúcar, qual o número máximo de cafezinhos que esta pessoa pode tomar diariamente, de modo a não ultrapassar o limite recomendado pela OMS? Indique o valor inteiro mais próximo do obtido. Então vamos lá. A questão está dizendo pra gente que a gente não pode ultrapassar 50 gramas de açúcar, tá? Então aqui, ó, primeira questão, primeira informação da gente é o açúcar máximo. Então, ó, o açúcar máximo que a gente deve tomar, açúcar máximo, é de 50 gramas, certo? A gente não deve ultrapassar 50 gramas de açúcar. Uma colher de açúcar pesa 4 gramas, então vamos anotar isso aqui. Uma colher é igual a 4 gramas, certo? E uma pessoa adoça um cafezinho usando 1,5 colher. Então, um cafezinho dessa pessoa, um cafezinho é igual a 1,5 colheres. Vamos ver quais são as outras informações. Qual o número máximo de cafezinhos que esta pessoa pode tomar diariamente, de modo a não ultrapassar o limite recomendado? Então vamos lá. A gente sabe que o limite é 50. A gente sabe que uma colher pesa 4 gramas de açúcar. E na questão está dizendo que um cafezinho leva 1,5 colheres de açúcar. Então vai levar quantas gramas, certo? Se uma colher é 4 gramas, 1,5 colheres, 1,5 colheres vai ser 1,5 vezes 4, beleza? Isso aqui é 6. Então, um cafezinho leva 6 gramas de açúcar. É isso que a questão está dizendo pra gente. E ela está pedindo o número máximo de cafezinhos que a gente pode tomar. Então, eu vou chamar de X o número máximo de café. Então, olha só. Se um café tem 6 gramas de açúcar, X cafés vai ter X vezes 6 gramas de açúcar, certo? E isso não pode ultrapassar 50, tá? Então, bora calcular o valor máximo, ok? Se passou isso daqui, já não pode. Então, vamos ver aqui qual vai ser o valor máximo. Então, X nada mais é que 50 dividido por 6. Aí, vamos fazer essa divisão. Se a gente for dividir aqui, ó, 50 por 6, vai dar por 8. 8 vezes 6, 48. Resto 2. 0, e a gente pode continuar aqui a questão. Mas veja só, ele quer saber o valor inteiro mais próximo do obtido. Só que pensa comigo, 50 dividido por 6 vai ser 8, alguma coisa. Então se a gente coloca 9 cafezinhos, a gente já vai passar, né? Até porque 9 vezes 6 é 54. 9 vezes 6 é 54, a gente já passa a quantidade máxima de açúcar. Então não pode ser 9, a gente não pode passar. O inteiro mais próximo vai ser 8, certo? Então, X vai ser igual a 8. Essa pessoa pode tomar, no máximo, 8 cafezinhos de açúcar, que é a nossa letra E. Beleza? Vamos agora para a nossa próxima questão. Segunda questão. Novamente, vou ler e a gente retoma para pegar as informações. Os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado do campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados
em ordem crescente da colocação foram. Então vamos lá. Primeira informação que a gente tem é que no total foram comprados 310 chocolates, certo? Então o total de chocolate total é 310. E falou que esses 310 vão ser divididos de maneira inversamente proporcional, que a gente vai ver, mas vão ser divididos entre o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então, o primeiro vai receber uma determinada quantidade, o segundo vai receber uma determinada quantidade e o terceiro vai receber uma outra quantidade. Eu vou chamar de ABC a quantidade que o primeiro recebe, B que o segundo recebe e C a quantidade que o terceiro recebe, certo? Então, A, vou botar assim, chocolates do primeiro lugar. Beleza? B vai ser os chocolates do segundo lugar. E C, chocolates do terceiro lugar, tá? É a quantidade que cada um vai receber. Então, quem ficou em primeiro vai receber A chocolates, quem ficou em segundo vai receber B, quem ficou em terceiro vai receber C. É a quantidade, é um número. E está dizendo que essas quantidades são inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. O que é que isso significa? Significa que a razão entre o que o primeiro vai receber, inversa a 2, tem que ser igual ao que o segundo vai receber, inverso a 3, que vai ser igual ao que o terceiro vai receber, inverso a 5, tá? Então, vamos lá. A razão de A, que é a quantidade que o primeiro vai receber, é inversamente proporcional a 2. Então, ó, 1 sobre 2 é o inverso de 2. Essa razão tem que ser igual à razão de quanto o segundo colocado vai receber, que é inversamente proporcional a 3, 1 sobre 3. Mesma coisa para C, que vai ser inversamente proporcional a 1 sobre 5, certo? E o que mais a gente tem? Que o total de chocolates é 310, tá? Então, o que A vai receber, o que o primeiro vai receber, com o que o segundo vai receber, com o que o terceiro vai receber, tem que dar 310. Então, A mais B mais C tem que dar 310, certo? Vou botar essa informaçãozinha aqui em cima. A mais B mais C tem que dar 310. Lembrando que A é a quantidade que o primeiro recebe, B é a quantidade que o segundo recebe e C é a quantidade que o terceiro recebe. Agora, bora trabalhar com isso aqui, ó. Repara só, primeiro a gente tem duas equações, certo? Na verdade, a gente tem três equações aqui, porque a gente pode relacionar o A com B, o A com C e o B com C, certo? Mas a gente tem essa fração aqui no denominador e eu quero tirar ela daqui. Como é que a gente vai fazer? Ó? Vamos relembrar, vou fazer aqui para o A e para o B e para o C vai ficar automático. O A é a mesma coisa que A sobre 1, certo? A sobre 1. Isso aqui está sobre 1 sobre 2. Repara que a gente tem fração, divisão e fração, né? Uma fração dividida pela outra. Qual é aquela propriedadezinha de divisão e fração? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, ó, A sobre 1, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Então, A sobre 1 sobre 2, nada mais é que 2A, certo? Então, 2A, 3B, 5C. Se ficar em dúvida, é só fazer esse mesmo procedimento, tá? Escreve B como B sobre 1, e repete a primeira e inverte a segunda. Eu vou escrever essa expressão desse jeitinho aqui, então. Ao invés de escrever A sobre 1 sobre 2, eu vou ter 2A mais 3B mais, ou igual, na verdade, igual a 5C. O que é que a gente vai fazer? Ó? A gente tem aqui uma equação que envolve A, B e C. E aqui eu tenho equações onde eu posso escrever o A em função do B e o C em função do B. Pode ser qualquer outra letrinha também, tá? Eu vou escolher aqui o B. O que é que a gente vai fazer então? Eu vou olhar primeiro para essa primeira equação aqui. 2A igual a 3B. Então eu posso escrever que A é igual a 3B sobre 2. 3B sobre 2. Certo? Vou fazer a mesma coisa com aquela segunda equação aqui, ó. C vai ser quanto? Posso passar o 5 dividindo, ó. C é 3B sobre 5. Beleza? Então, A eu escrevo em função de B, aqui é B, e C eu escrevo em função de B. Tem uma equação só em B, a gente consegue resolver essa equação.
Então, vamos lá, ó. A, 3b sobre 2, mais b, mais c, 3b sobre 5, é igual a 310, certo? Fazendo MMC aqui do lado, ó, vai dar 10. 10 dividido por 2, 5, vezes 3b, 15b. B é a mesma coisa que b sobre 1, vai ficar 10b. Mais 10 dividido por 5, 2 vezes 3b, 6b. Isso tudo igual a 310. Se eu somar, ó, 15b com 10b com 6b dá 31. Então, 31b é igual a 10 vezes 310 é 3.100. Então, deixa eu subir aqui, ó. Eu encontrei aqui 31b vai ser igual a 3.100. B vai ser igual a 100. Se B é 100, a gente consegue encontrar A e a gente consegue encontrar C. Ó, A é 3B sobre 2. 3 vezes 100, 300. Dividido por 2, 150. C é 3B, 300. Dividido por 5, 60. Então, em ordem crescente, vai ser o quê? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, 150. Segundo, 100. Terceiro, 60. 150, 100 e 60. Letra C. Certo? Então, essa é uma questão bem interessante de proporcionalidade inversa, tá? Vamos passar agora para a nossa terceira questão. Mesmo esquema, vou ler a questão e a gente volta aqui para pegar as informações. A prefeitura de uma cidade detectou que as galerias pluviais que possuem seção transversal na forma de um quadrado de lado 2 metros são insuficientes para comportar o escoamento da água em caso de enchentes. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de lado igual ao dobro das anteriores, permitindo uma vazão de 400 metros cúbicos por segundo. O cálculo da vazão V em metros cúbicos por segundo é dado pelo produto entre a área onde passa a água em metros quadrados e a velocidade da água em metros por segundo. Supondo que a velocidade da água não se alterou, qual era a vazão máxima nas galerias antes da reforma? Vamos lá, parece ser complicada, mas é uma questão bem tranquila. Bora ler aqui novamente. A prefeitura de uma cidade detectou que as grandes galerias pluviais que possuem seção transversal na forma de um quadrado de lado 2 metros. Então, ó, tu tem uma seção aqui de um quadrado de lado 2 metros. Isso aqui passa água, tá? Isso vai ser uma seção de um lugar das galerias pluviais, então a água está passando por aqui. Certo? São insuficientes para comportar o escoamento de água no caso do enchente. Por essa razão, essas galerias foram reformadas e passaram a ter seções quadradas de lado igual ao dobro das anteriores. Então, se eu tinha uma seção quadrada de lado 2, eu passei a ter o quê? Uma seção quadrada de lado 4 metros. Certo? Lembrando aqui, ó. A água está passando por aqui nessas seções, tá? Vamos continuar lendo. De lado igual ao dobro, permitindo uma vazão, chamar V de vazão, de 400 metros cúbicos por segundo. Está dizendo que a cada segundo passa 300 metros cúbicos de água, certo? Aí vamos lá. O cálculo da vazão V em metros cúbicos por segundo, cálculo de V, é dado pelo produto entre a área, que está em metro quadrado, vezes a velocidade, que está em metro por segundo. Então, é assim que a gente encontra a vazão. Supondo que a velocidade da água não se alterou, qual era a vazão máxima das galerias antes da reforma? Ele quer saber essa vazão aqui. Aí, olha só. Ele diz aqui na questão que a vazão é a área vezes a velocidade. A área a gente tem. Isso aqui é um quadrado de lado 2. Então, a área é 4. Repara que já está na unidade, tá? Ele diz que a área está em metro por metro quadrado. Aqui está em metro, aqui está em metro.
Então, a gente tem que a vazão vai ser 4 metros quadrados vezes a velocidade. A questão é que a gente não sabe a velocidade. Porém, ele disse aqui, ó, que a velocidade da água não se alterou. Então, a velocidade da água daqui é a mesma velocidade aqui. E aqui ele já deu a vazão. Então, vê só. A vazão de 400 metros cúbicos por segundo aqui vai ser a área, qual é a área? 16, vezes a velocidade, vezes V, que é o mesmo V daqui, a velocidade não alterou. Então, V vai ser igual a 400 sobre 16, certo? 400 sobre 16 é 25, certo? Então, a velocidade em metros por segundo aqui é 25. Agora, ó, só substituir aqui. Ele quer a vazão é a área, que é 4. A velocidade a gente descobriu que era 25. 4 vezes 25, 100 metros cúbicos por segundo, que é a nossa letra C. Beleza? Então, essa é uma questãozinha bem interessante, né, sobre vazão. O que foi que a gente precisou aqui, né? A gente precisou só da expressão de vazão que ele dá na questão e notar que se ele deu essa vazão e está dizendo que a velocidade não alterou, com essa vazão a gente encontra essa velocidade e volta aqui para a primeira parte. Beleza? Vamos agora para a quarta questão. Mesmo esquema, vou ler a questão com vocês e paro para anotar as principais informações. Quarta questão. O governo decidiu reduzir de 25% para 20% o teor de álcool anidro misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou seja, a quantidade de quilômetros que um carro anda com 1 litro de combustível, é diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível, que a média de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km por litro, nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool anidro no combustível? Vamos lá, parece complicada, mas ela é bem tranquila. Primeiro disse que reduziu de 25% para 20%, a gente vai ver isso já já. Considere que a média de desempenho é a quantidade de quilômetros que um carro anda por litro, tá? Só para a gente saber. Eu vou chamar D de desempenho é quantos quilômetros o carro anda em 1 litro, beleza? Essa aqui vai ser a nossa unidade. É diretamente proporcional à porcentagem de gasolina. Então, ó, D, que é o desempenho, D é proporcional à porcentagem, tá? Vou chamar aqui P da porcentagem. Se D é diretamente proporcional, D é um kappa vezes P. Onde esse cara aqui é o quê? É a constante de proporcionalidade, certo? Se D é proporcional à porcentagem, se o desempenho é proporcional à porcentagem, o desempenho vai ser algum valor vezes a porcentagem. Esse valor é a nossa constante de proporcionalidade. Beleza? Tá dizendo o seguinte, ó. A média de desempenho de um carro antes da decisão era de 13,5. Então, ó, a média de desempenho era 13,5 antes da decisão. Antes da decisão era 25%, tá? Era 25% e decidiu reduzir para 20%. Então, antes, a porcentagem era 25%. Aqui, ó, a gente vai encontrar K, tá? Por que a gente faz isso aqui? Porque ela é uma constante, tá? Então, quando for calcular o desempenho para 20%, esse carinha aqui tem que ser o mesmo. Então, aqui a gente tem que o K é quem? 13,5 sobre 25. Eu vou deixar aqui porque desse jeito que vai ser mais fácil pra gente. Aí tá perguntando, nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução? Então, pessoal, após a redução, qual vai ser a média? A média de desempenho vai continuar sendo essa constante, 13,5 sobre 25, vezes a porcentagem. Só que após a redução, a porcentagem caiu para
20%, certo? Simplifica aqui, ó, 25 por 20 dividido por 5 vai ficar 4 e 5. 13,5 vezes 4 é 54, dividido por 5, tá? Fazendo essa continha, 54 dividido por 5 vai dar 10,8, beleza? Quilômetros por litro, ok? Que vai ser a nossa letra A. O que é interessante nessa questão, a gente usou a nossa constante, tá? A gente sabe que o desempenho vai ser sempre proporcional à porcentagem de teor de álcool. E como ela é sempre proporcional, essa constante, como o nome já diz, ela vai se manter fixa, qualquer que seja o teor de álcool, por exemplo, tá? Então, como ele dá todas as informações para antes daquele acordo de redução, a gente consegue encontrar o valor dessa constante. E a gente vai usar ela para encontrar o novo desempenho desse carro, beleza? Vamos para a nossa última questãozinha de razão e proporção, questão 5. Vamos lá. O hábito de comer um prato de folhas todos os dias faz proezas para um corpo. Uma das formas de variar o sabor das saladas é experimentar diferentes molhos. Um molho de iogurte com mostarda contém 2 colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água e 2 colheres de sopa de azeite. Considerando que 1 colher de sopa equivale a aproximadamente 15 ml, qual é o número máximo de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 litros de leite e mantendo a proporcionalidade das quantidades dos demais ingredientes? Então vamos lá. Essa questão disse pra gente que o molho era formado por alguns ingredientes, certo? E deu também essas quantidades. Então nosso molho, ele vai ter 2 colheres de sopa de iogurte. Então, ó, 2 colheres de iogurte. Vai ter também 1 colher de mostarda, 1 colher de mostarda. Vai ter 4 colheres de água, 4 colheres de água. E vai ter 2 colheres de azeite. Nosso molho é formado por isso aqui, certo? A questão diz o seguinte: 1 colher de sopa, 1 colher, é igual a 15 ml. 15 ml. Qual o número máximo de doses que se faz utilizando 1,5 litro de azeite? Pessoal, 1,5 litro é igual a 1.500 ml, certo? Só multiplicar por 1.000 de azeite. Pessoal, se eu tenho 1,5 litro, eu tenho 1.500 ml. Se 1 colher equivale a 15 ml, 1,5 litro são 100 colheres. Concorda? Então a gente tem 100 colheres de azeite. Beleza? Se ele diz pra gente que a gente tem 1,5 litro, ou seja, a gente tem 1.500 ml e 1 colher é 15, então a gente tem 100 colheres de azeite. Só que ele pergunta quantas porções desse molho eu vou poder fazer. Se eu tenho 100 colheres e cada receita leva 2, eu consigo fazer 50 receitas, não é isso? Se uma receita leva 2 e eu tenho 100, eu faço 50. Então, com 1,5 litros de azeite, eu sou capaz de fazer 50 dessa receita aqui, tá? Então, aqui, ó, considerando qual é o número máximo de doses do molho? 50 doses, certo? Letra C. Finalizamos assim nossa monitoria de razão e proporção, tá? Tentei selecionar questões diferentes, trouxe questão de vazão, de questão de inversamente proporcional, questão mais interpretativa, beleza? Não é um assunto difícil, é um assunto que a gente só precisa realmente treinar, ok? Então é isso, próxima semana a gente dá continuidade aos assuntos que vocês estão vendo no curso.